Pensa Bahia, com Malu Fontes. Pois é, quem também não está com sorte são os funcionários da EBAL, a Empresa Baiana de Alimentos, que é vinculada aí ao governo do estado ainda, mas o governador eleito Rui Costa já disse que não vai fazer esforço para manter um supermercado, que é a cesta do povo, e ainda não há uma definição, mas possivelmente deve ser privatizada ou pelo menos concedida à iniciativa privada. Só que os 2.704 funcionários, entre concursados e comissionados, ainda não sabem qual vai ser o destino deles. Tem um protesto marcado para hoje. Como é que fica essa situação, Malu? Olha, na verdade, acho que nem o próprio governador eleito sabe, né? Agora, Vilásio, algumas coisas é bom que se diga. Eu acho que ninguém que tenha bom senso nesse país é a favor de desemprego, é a favor de corte de postos de trabalho, porque isso se reflete na vida de todo mundo. Né? A gente estava falando há pouco, você estava falando há pouco aí de Salvador, que não é competitiva turisticamente, e óbvio que uma cidade, quanto mais desempregados ela tem, mas é uma cidade que tem isso, isso vai se refletir em todos os segmentos da sociedade, até mesmo, né, no tipo de receptividade do turista, porque o que faz de uma cidade agradável, o que faz de uma cidade receptiva é a sua própria condição de pobreza, de riqueza, de nível de empregabilidade de sua própria população. Agora, tem coisas aí que precisam ser ditas. Primeiro, né, a EBAL hoje tem um rombo, é bom dar nome às coisas, a gente fica inventando palavrinhas bonitinhas, tem uma dívida hoje de 400 milhões de reais. Todos os anos, para que ela continue somente de portas abertas, e algumas lojas têm pouquíssimas coisas para se comprar, e muitas vezes, inclusive, cerveja, que eu sou super contra que seja do povo venda cerveja para regular preço, o governo tem que colocar lá por ano, no mínimo, 60 milhões de reais. A gente tem lá 2.000, como você falou, em torno de 2.700 funcionários, a média é essa. Destes apenas, apenas desse total, apenas 700 são concursados. Então vamos combinar que de alguma forma 2.000 entrarão por algum tipo de porta, né, de trem da alegria, como a gente costuma dizer, uma expressão antiga. Então, assim, por onde que entraram esses 2.000 funcionários da EBAL? Uma empresa deficitária, uma empresa que não está cumprindo o seu papel social, uma empresa que está dando prejuízo aos cofres públicos, ou seja, todo contribuinte tem que pagar, assim, está pagando, está devendo esses 400 milhões, e todos os anos tem que colocar mais 60 novos milhões lá e a dívida só cresce, para que a gente remunere 2.000 pessoas que a gente não sabe como entrou no Estado. A gente sabe hoje como é difícil encontrar um emprego. E a gente sabe que tratando-se de cargos políticos, deputado A, deputado B, senador, governador, amante de governador, namorada do governador, e aí, assim, piadinhas à parte, colocaram algumas pessoas dessas 2.000 lá dentro. Muitas dessas, isso está nos jornais, não sou eu que estou dizendo, boa parte, num percentual altíssimo desses cargos comissionados e não sei mais o quê, estão hoje afastados, mas é muito, é algo assim, num percentual acima de 10, 15%. Com licença, né, afastado por algum tipo de doença ocupacional, sem trabalhar. Então, assim, a conta da EBAL é muito, mas muito, muito maior do que esses números que a gente está falando. Então, as 700 pessoas concursadas, é óbvio que elas não vão sair. Elas têm que ir para algum lugar, porque elas não pediram para ir para o Estado, elas fizeram um processo seletivo, entraram, passaram, foram aprovadas, e é pouco bom e justo que o governo rearrume um lugar para onde elas possam ir. Agora, já esses 2.000 comissionados, né, não tem transparência nenhuma. Quem os empregou, quem os levou para lá e por que foram e por que estão e o que estão fazendo? Esses aí, a conta é outra. Então, há dois problemas a serem resolvidos. Então, não é justo, né, para o funcionário e para o Estado que as mesmas benesses que sejam dadas, os mesmos tipos de empenhos que sejam, de esforços que sejam atribuídos para que se resolva o problema dos 700 concursados, sejam também aplicados aos 2.000 que entraram lá, só Deus sabe pela mão de quem. Como se dizia, né, quando você vê a jabutia trepada, foi enchente ou mão de gente. Nesse caso aí, a gente imagina, na maioria dos casos, que tenha sido mão de gente. Então, independentemente do protesto, né, das caminhadas, do que é que pode haver hoje, se é no CAB, se é no centro, acho que deveriam ter dois movimentos separados, porque os esforços para entrar, né, nesses cargos foram de ordem muito diferentes, Evilás, e a população precisa compreender isso. Não são categorias iguais. Exatamente, e pela própria legislação, né, quem é de fato concursado é obrigação do Estado realocar em outra área. Então, aqueles que entraram via concurso público vão ter que ter obrigatoriamente o destino já definido. Agora, os outros 2.000 aí, como você disse, do Trem da Alegria, né,
vão ter que procurar os abelhudos agora para fazer uma parceria. Exatamente, procurar os titios que os colocaram lá, que caberia e caberá a eles ao longo aí dos 20, 30 anos, porque essas pessoas não entraram no mês, né, saberem para onde vão.